deputado federal é D'Agostino. 1888 pra mudar o seu destino. E vota sim, eu digo e repito, deputado federal é D'Agostino. Eu agora vou querer saber da Nilce o seguinte, ó. Tem países, existem países, porque assim, o brasileiro é sair falando e não estudou a base do problema, né? Sai trazendo as coisas à torta e à direita, e então existe uma corte grande, que nem você falou muito bem, que é aqueles que querem armas. E existe uma outra corrente que assim, não queremos saber de arma. Então, é uma divisão grande de opiniões. Mas, enfim, por exemplo, na Suíça, se eu não estiver enganado, Suíça e Suécia, o cidadão não é que ele queira ter uma arma, ele é obrigado a ter uma. O governo obriga ele a ter uma arma em casa. E, inclusive, o governo, a cada período, troca essa arma por uma melhor, mais moderna. E não é a arma de revolvinho, não. Aquelas armas pesadas. Por quê? Lá é um país pequeno, se alguém invadir lá, o povo é que tem que defender. Então, cada cidadão tem que ter arma, né? Então, isso é um lado. E já existe, por exemplo, o Japão, né? Que já a coisa lá é bem diferente. A polícia deu 6 tiros lá em um ano. Na Inglaterra, o policial, para pegar uma arma, ele tem que requisitar a arma, né? Tem que requisitar a arma para ele poder sair com ela. A munição é contada, ele depois tem que dizer onde ele gastou, né? Então, são critérios de acordo com a região que as pessoas vivem e o comportamento delas. Então, você vê, o Japão tem uma civilização milenar, né? Ele tem uma cultura pacífica e tal. Então, a polícia precisa. A Inglaterra, mesma coisa, mais ou menos isso. Suíça, e é a mesma coisa. Então, são países que já têm um aspecto cultural. Porém, eles estão enfrentando um grande problema, né? Um grande dilema, que é, hoje o mundo não é mais, sabe, você tem uma certa certa quantidade de pessoas num determinado lugar e aquilo é estável. A troca é constante, é muita migração, imigração. Então, há muita mistura de pessoas, de raças, de condições sociais. Nós mesmo no Brasil estamos experimentando isso agora, né? A invasão venezuelana, né? Teve agora há pouco tempo a haitiana, outros países da Europa, lá da região da Síria, daqueles países que estão em guerra. Só aí no centro de São Paulo que você encontra os haitianos ali vendendo as coisas. Chineses, né? Então, assim, há uma multiplicidade de situações hoje que não dá para você dizer, bom, vai ser assim ou vai ser assado, né? Então, acho que isso aí tem muito a ver com a organização política do país. Hoje, nós estamos beirando um absolutismo, ou de esquerda ou de direita. Então, o brasileiro tem que ficar muito esperto, tá? Muito esperto. Nem um lado e nem o outro. A disputa é de poder. Quem que vai ficar com isso, né? E aí, para se manter depois, não vai ser de uma forma amena. Vai ser pelo uso da força. E aí nós que vamos pagar a conta, como sempre, né? Então, a questão que eu quero te falar, Nilce, é o seguinte. O que ficaria melhor para o Brasil, por exemplo? Se eu tinha o voto distrital, né, onde, por exemplo, você está no distrito tal, você foi candidata lá, então todo mundo te conhece, sabe de onde você veio, etc, etc, votou em você, você é a síndica do pedaço, né? Aí, cada lugar resolver se precisa de arma ou não, porque, por exemplo, algumas áreas rurais, eu mesmo, pessoalmente, reconheço que tem que ter uma arma, né? Porque não só por causa de animais, como também por conta de invasões de pessoas, né?
Você está num lugar ermo lá, vai lá uns bandidos lá, você não tem como você chamar a polícia, até a polícia chegar, você já está perdido ali, certo? Então, existe particularidades, não é tudo igual. Né? A gente não pode chegar e falar, não, esse aqui pode, esse aqui não pode. E o Brasil, eu penso que hoje nós temos razões políticas para pensar seriamente nesse assunto e entrarmos num acordo sobre ele, entendeu? Então, como você mesma disse, cada caso é um caso, né? Por exemplo, a área rural tem algumas situações que vai ser necessário o uso da arma. A minha opinião, na maneira geral, é que não se pode jogar a responsabilidade da segurança na mão da população. Sim, aí, olha. Então, eu não acredito que jogando arma para a população que a coisa vai resolver. É questão do governo, a responsabilidade é do governo. Então, ele que tem que resolver. Pegou o nosso dinheiro, pagamos o imposto, nós pagamos. Exato. Né? Exato. Puseram aonde? Cadê? Exato. Né? E aí joga a responsabilidade da população. Aí a polícia está sucateada, não tem recurso, por exemplo, tem lugares aí de IML, né? Que o médico lá que faz as autópsias, né? Está usando vareta de guarda-chuva para costurar, porque não tem agulha. Isso é uma coisa absurda, né? Lá no Nordeste, no estado lá, os mortos estavam tudo empilhados no quintal lá do IML, não tem geladeira, ou seja, uma desordem, né? E nós pagamos, porque aqui, para fazer aquele negócio, como eu disse, foi feito um orçamento no início do ano, né? E aí, o orçamento foi coberto. Porque se o governo não recebe o imposto, é que ele empresta dinheiro de fora. Então, ele cobre de alguma maneira. Mas não fazem, né? Não, e lembrando, o Estado de São Paulo é o Estado que mais recebe recursos, tanto para a segurança quanto para a educação. E aí, como que some esse dinheiro? Então, tudo é questão de gestão. A gestão hoje está um caos e a gente vê pela nossa própria cidade, por causa da gestão pública dessas verbas, dessas emendas. Porque a gente teria como ter muito mais suporte, medicamentos, tudo se nós tivéssemos uma gestão um pouco mais organizada, mais competente. Então, gente, olha só, nós vamos rodar o comercial, certo? Mais uns 2 minutinhos, e aí nós vamos voltar para falar mais um pouquinho sobre a segurança e o meio ambiente, tá bom? Até daqui a pouco. De terror, que é assombração, zumbi, monstros. A nossa política está mais ou menos parecida com isso. Meus botões. A coisa mais estranha que vem acontecendo ultimamente são fantasmas, né? Zumbis. Parece a volta dos mortos-vivos. Aquele filme que quase todo mundo assiste por aí, aqueles filmes de terror, que é assombração, zumbi, monstros. A nossa política está mais ou menos parecida com isso. Temos um candidato ao mais alto cargo da nação, fantasma. Fantasma que vem assombrando essa nação há muito tempo e agora continua assombrando a todos nós. Nada contra, quer ser candidato não quer ser candidato não seja. Agora, a nossa justiça tem que definir, vai ser ou não vai ser candidato. O que não pode é ficar esse jogo de empurra, passa para amanhã, depois de amanhã eu vejo. E aí, enquanto isso, a mídia vai colocando aquelas pesquisas que não sei por que o TSE não tira do ar. Fake news, né? Fake news. Nenhuma dessas pesquisas reflete a realidade do eleitor brasileiro.
Nenhuma. Eu penso que dessa vez o eleitor está muito esperto. Eu sou candidato e eu quero contar com você nessa eleição. Nós estamos para fazer uma modificação radical nesse país. Então, preciso de vocês, né? Vocês vão pesquisar sobre mim, está aqui todos os meus dados aqui embaixo no vídeo, e no dia 7 de outubro eu conto com você. Com você, até a próxima. Pra mudar o seu destino, eu voto assim, eu digo e repito, deputado federal é D'Agostino. Olha aí, meu povo, é 1888. D'Agostino, deputado federal, com certeza!